Nós vimos então esse formulário dados padrões, né? Agora nós vamos ver como utilizá-lo dentro do formulário principal, que é o formulário T2T e Tools. Lembre que na nossa aba dados padrões por empresa só tem um panel aqui e mais nada, né? Como é que eu vou fazer para utilizá-lo então? Bom, no onCreate aqui, acabei pressionando F4, aqui no onCreate, olha, essa parte de código aqui é para que eu insira o formulário dados padrões dentro do meu painel dados padrões, tá? Meu painel dados padrões, esse painel aqui, ó. Então eu crio o formulário dados padrões e digo que o pai dele, né, vai ser o painel dados padrões, que é o owner, né, o dono dele aí vai ser o painel dados padrões. Daí com esse painel, aliás, com o formulário dados padrões, o que é que eu faço? Eu alinho ao client para ele pegar toda a região do painel. Eu digo que o estilo da borda dele é BS None para não aparecer aquela janelinha azul, né, essa aba aqui de cima com os botões e tal. Então borda nenhuma vai aparecer. E o pai dele eu seto aí para o painel dados padrões. Depois eu chamo o show fdadospadrões.show e ele será exibido aqui dentro. Legal? Perfeito. Depois que eu faço isso, eu posso utilizar a action gerar arquivo res padrão empresa. O que é que faz essa action aí? A action gerar arquivo res dados empresa vai fazer o seguinte, ó. Eu preciso aqui de um conteúdo RC, preciso de alguns parâmetros e preciso de uma lista de dados que é uma string list, tá? Daí eu vou gerar aqui o arquivo res com as instruções SQL. Na verdade, as instruções SQL ainda não estão nesse arquivo res, tá? Eu instancio aqui a lista de dados, que é uma string list. Eu desabilito o CDS dados padrões, que está lá no meu formulário dados padrões, né? Aliás, desabilito os controles dele, né? Para que quando eu realize o laço, não fique aparecendo para o usuário que os registros eles estão sendo lidos pela aplicação. Eu tiro o filtro, daí eu vou realizar um laço aqui, ó. E nesse laço, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar dentro da minha lista de dados, que é uma string list, o nome da tabela mais um pipe, o campo 1 mais um pipe, o campo 2 mais um pipe, o valor 1 mais um pipe e o valor 2. Tá? Como é que vai ficar isso aí? Isso aí vai ficar assim, ó. Padrão empresa TXT aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui, tá? O nome da tabela, pipe. O nome do primeiro campo, pipe. Segundo campo, pipe. Primeiro valor, pipe. Segundo valor. Legal? Depois que eu faço isso, né? Eu salvo os dados da minha lista de dados no arquivo padrão empresa txt, esse arquivo que eu acabei de abrir aqui e mostrei para vocês. Então os dados eles são salvos nesse arquivo aí, do jeito que está aí, que nós estamos vendo, tá? Depois disso, eu libero a minha string list. Daí eu vou criar um arquivo RC, né, que é um pré-requisito para eu criar o meu arquivo res. Legal? Então eu crio aqui uma outra string list, conteúdo RC, e nela eu vou inserir o seguinte, olha. Eu vou adicionar T2TI padrão empresa, T2TRP padrão empresa, vou dizer que é um arquivo TXT e vou dizer que o arquivo TXT é esse aqui. Tá? Depois disso eu salvo esse arquivo com o nome RC, com a extensão RC, né? Olha só como é que vai ficar esse arquivo com a extensão RC. Vai ficar assim, ó. T2TRP padrão empresa, txt file e o nome do arquivo txt, que tem esses dados aqui vinculados, né? Meu arquivo T2TRP padrão empresa contém esses dados aí. Depois disso eu posso criar o meu arquivo res. O que é que eu vou fazer então? Eu vou chamar o compilador do Delphi. Tá? Eu primeiro
crio os parâmetros aqui, né? Crio uma string com os parâmetros /k brcc32, passando o arquivo rc como parâmetro. Daí eu chamo um shell execute, eu executo o command com o /k para ele não aparecer, chamando o compilador do Delphi, passando esses parâmetros aqui, ó. Legal? E na verdade o que vai fazer o prompt ficar escondido é esse carinha aqui, ó. Esse hide, né? Esse parâmetro que nós passamos aí para o shell execute, é que vai aparecer, que vai fazer com que o CMD, que é o prompt do DOS, né? Ele não apareça para o usuário. E depois disso tudo, nós informamos ao usuário que o arquivo foi gerado com sucesso, tá? Muito bem. Essa então é a geração do arquivo res. Vamos executar o T2 status e vamos observar o que acontece. Aí, ó. Primeiramente, o que acontece aqui? Ele está mostrando para mim todos os campos, né? Tudo que eu tenho armazenado no arquivo XML, que já dá para você ter uma noção, né, de quais campos estão armazenados. Eu optei por não apresentar aqui o nome da tabela, né, visto que quando nós selecionarmos aqui a tabela, os campos dessa tabela, né, os registros no caso aqui, né, esses registros eles serão filtrados de acordo com a tabela selecionada. Você pode fazer o seguinte: no momento que entrar na aplicação, o cliente dataset aqui ficar fechado, né, e quando você clicar em conectar, aí sim você abre o cliente dataset. Legal? Para que não apareçam esses dados aqui diretamente para o usuário. Nesse caso, o usuário é você mesmo, que é o desenvolvedor, né? Então, você deve fazer como você achar melhor. Vou executar de novo, vou só deixar nessa guia aqui para que ela apareça por padrão, tá? Dados padrões por empresa, então eu vou clicar em conectar, conectei, aí tá aquela linha azul chata de novo que o Delphi coloca, né? Esses bugs do Delphi aí, pronto. E aí vem, ó, ADM módulo ele vai filtrando aqui para mim, né? Nessas tabelas eu não tenho nenhuma informação aqui, tá? Almoxarifado, nada. Daí quando eu chegar em compra tipo requisição, aí ó, aí ele vai mostrar para mim esses dois tipos de requisição aí, tá? Eu vou fechar esses arquivos aqui e vou deletar esses 3 arquivos aqui, ó. Ok? Daí eu vou fazer o seguinte: vou clicar em gerar arquivo res. Nós podemos escolher aqui uma outra tabela que tenha informação, mas que ainda não esteja no banco de dados, né? Nós vimos aqui uma que pode ter. Tipo do contrato não, porque não tem. Se bem que ele tem um nome e a descrição, a gente poderia colocar também, tá? Tipo relacionamento não, tá? Deixa eu colocar nessa tipo contrato aqui. A gente vai fazer assim, ó. Tipo contrato. Veja que a tabela tipo contrato não tem campo nenhum. Como é que eu vou fazer então? Em descrição, primeiro eu vou colocar o nome, tá? Vou colocar só um registro mesmo. Nome vai ser o campo 1 e descrição vai ser o campo 2. Em nome eu vou colocar normal e em descrição vou colocar teste. Legal? Daí eu vou clicar aqui na opção gerar arquivo res padrão empresa. Ele gerou para mim o arquivo, que eu posso ter a noção de como é que vai ficar. Olha, compra, tipo requisição, fim, status, parcela, fim, tipo pagamento. E tá aqui a minha última informação, tipo contrato, aquela que eu acabei de inserir, né? Em nome normal e em descrição teste. Legal? Então esses são os passos que devem ser realizados aqui no T2 TI Tools para nós gerarmos o arquivo de recursos, que
vai conter os dados padrões por empresa, né? Aquelas tabelas que precisam dessa informação. O que nós vamos ver na aula seguinte é como utilizar esse arquivo res para que esses dados eles sejam persistidos no banco de dados do usuário final.